Em um mundo transformado pelo espírito Qi, onde o poder define a vida, o jovem Lin Yuan é um azarão, incapaz de sentir a energia mágica. Preso à beira da falência com uma loja de criaturas espirituais de baixo nível, ele tropeça em um segredo: o retorno da sua pulseira perdida, que o conecta a um artefato lendário, o Morbius. Agora, com a habilidade de evoluir qualquer criatura e um novo poder que pode torná-lo um criador de elite, ele precisa esconder seu talento, fazer negócios no perigoso mercado de monstros e subir de nível rapidamente para realizar seu sonho, mesmo que isso custe toda a sua energia. Você está no canal do NCaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se você está inscrito no canal e se o sininho está ativado. Considere também se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história. Há 100 anos após o renascimento do espírito Qi, ele se tornou a energia mais fundamental do mundo sob sua influência. As criaturas vivas evoluíam em duas direções. Uma foi para a regressão ancestral selvagem, que aumentou sua força física. A outra foi a mutação espiritual, que se concentrou em ataques baseados em energia. Com isso, a humanidade desenvolveu várias profissões relacionadas à chave espiritual, como observador de bestas espirituais e analista de materiais de bestas espirituais. Alguém estava mexendo no celular tranquilamente quando recebeu uma pergunta sobre o que fazer se alguém fosse mordido por uma aranha espinhosa fantasma. O rapaz de cabelos prateados que descansava em sua cama respondeu para quem perguntou não entrar em pânico, beber bastante água quente e deitar em um local bem ventilado para evitar que o corpo ficasse fedendo. Uma pata alcançou o rapaz. A criatura reclamou que estava calor. Essa criatura se chamava Smart e era uma besta das 100 perguntas. Ele reclamou para o rapaz de cabelos prateados, Lin Yuan, que estava quente demais. Ele subiu na cabeça de Lin Yuan porque ouviu dizer que era mais fresco lá de cima, mas Lin Yuan olhou para ele como se fosse bobo, já que sua cabeça não era tão alta assim. Smart abriu a janela e ficou muito feliz quando a brisa entrou no prédio. Lin Yuan fez algumas tarefas. Ele tinha 18 anos e era dono de uma pequena loja de criaturas espirituais. Embora as pessoas do mundo pudessem usar o espírito Qi para promover o crescimento de criaturas vivas, para ele isso parecia um conto de fadas impossível. Ele era frágil desde criança e, desde os 8 anos, não conseguia sentir a existência do espírito Qi. Ele não podia melhorar a sua condição física com o espírito Qi como uma pessoa normal, muito menos fazer contrato com criaturas espirituais de alto nível. Ele verificou uma espécie chamada Lililora, que era de nível comum e variava de qualidade comum e baixa. Ele percebeu que bloquear a luz com um pano não era suficiente. O clima estava quente demais e não havia como refrescar nada. Smart viu que a Lililora estava prestes a murchar. Como planta espiritual de cura de nível mais baixo, não tinha competitividade alguma. Era até pior que as vinhas rastejantes verdes usadas como ração. No mundo, desde o renascimento da chave espiritual, todas as criaturas espirituais passaram a ser divididas por nível e qualidade. Qualquer coisa abaixo do nível cobre era considerada de baixo nível. Quase ninguém estava disposto a gastar recursos criando criaturas espirituais de baixo nível, porque, em comparação, as de nível alto eram muito mais fáceis de evoluir. Assim como nos últimos 100 anos, ninguém jamais ouviu falar de uma besta das 100 perguntas evoluindo. Um pássaro semelhante a uma ave voadora, chamado Yin, chegou para entregar o remédio de Lin Yuan. A espécie dessa criatura era um pássaro sonoro. Ele agradeceu a Yin. Com um corpo tão fraco quanto o dele, só fazer contrato com criaturas de baixo nível como Smart e Yin já o deixara tonto por 2 semanas. Quanto mais sentir a chave espiritual para criá-las e ajudá-las a subir de nível. Uma hora depois, eles pareciam entediados. Smart perguntou se os humanos gostavam tanto assim de dormir, porque ainda não havia ninguém na rua. Lin Yuan perguntou do que ele estava falando. Ele decidiu chamar a atenção das pessoas dizendo que eles tinham vinhas rastejantes verdes. Uma garotinha segurando um gato passou com a mãe. Ela notou a besta das 100 perguntas igual a Kek, aquela que carregava. Smart as cumprimentou e ofereceu vinhas verdes. Kek comentou que o pelo de Smart estava tão seco e acinzentado que era obviamente um resto, e não podia ser comparado ao dela, naturalmente mais bonito. Smart ficou ofendido. Ele argumentou que eram da mesma espécie. Desafiou Kek para pedra, papel, tesoura, se ela tivesse coragem. Lin Yuan pediu para ele se acalmar. Além disso, não havia como jogar pedra, papel e tesoura com aquelas patas. Ele sugeriu uma caminhada para animá-lo. Eles foram embora, já que não tinham clientes mesmo.
Smart sugeriu comprar carne. Ele tentou justificar dizendo que se comesse mais carne de porco cozida, com certeza ficaria mais inteligente e não teria perdido. Lin Yuan parecia segurar o riso. E Nin tentou animar Smart, dizendo que, embora ele não fosse tão inteligente quanto outras bestas das 100 perguntas, pelo menos era barato. Smart respondeu que isso piorava a situação. Lin Yuan se sentiu mal por não poder sentir a chave espiritual. Smart gritou para ele olhar para a esquerda. Para sua surpresa, havia um porco blindado contundente. Ele se perguntou o que ele estava fazendo perto do parque. Achou que algo havia acontecido na fazenda. Smart, babando, atacou essa montanha selvagem de carne de porco cozida que apareceu. Mas Lin Yuan o segurou, já que ele só iria se matar. Não tinha como vencê-lo. Ele percebeu que a criatura estava irritada por natureza. Normalmente eram criaturas muito gentis. O que Smart fez não deveria deixá-la furiosa. Lin Yuan correu o mais rápido que pôde enquanto o porco blindado os perseguia. Lin Yuan se sentia mais cansado que o normal. Smart percebeu sua respiração e perguntou se ele estava bem. De repente, Lin Yuan tropeçou. Ele abraçou Smart com força para protegê-lo. E Nin, mesmo obviamente assustado, também protegeu Smart. Ele estava pronto para enfrentar o porco cozido. Lin Yuan sentiu que estava prestes a desmaiar. Disse para eles fugirem. Inesperadamente, sua consciência foi transportada. Alguém chamou seu nome, e ele viu uma grande pulseira de cobre. Ele a reconheceu. Era a pulseira que perdeu quando tinha 8 anos. Ela desapareceu depois que seu sangue caiu sobre ela. A luz viajou até seu pulso enquanto a pulseira brilhava intensamente. Lin Yuan começou a sentir uma sensação familiar. Era o espírito Shi. Ele não conseguia senti-lo desde os 8 anos, e agora estava de volta. Ele colocou a pulseira no pulso. Smart, que estava sendo perseguido pelo porco blindado, viu que ele havia acordado. E Nin impediu que ele pensasse em algo, mas mesmo com aquele pouco de espírito Shi, não havia tempo suficiente para fazer nada. Seu pulso brilhou, assim como seu olho esquerdo. Ele viu uma janela de status do porco blindado. Seu nome era Xin, era de nível comum, nível 3, o tipo de defesa e domínio normal. Ele podia ver as informações rapidamente e ao perceber que era nível 3, ficou preocupado, porque Smart e os outros não eram nem nível 1. Ele disse a Smart para desviar, já que Xin atacaria pela direita, mas não foi suficiente. Mesmo que mal desviasse, a diferença de força era grande demais. Ele precisava de mais poder. Desejou que a pulseira tivesse feito o contrato com ele. E Nin liberou ondas sonoras como vingança por machucar Smart. Lin Yuan percebeu que a luz era igual à que estava em Yin. Os corpos de Smart e Yin brilharam. Lin Yuan achou que eles estavam evoluindo por causa do poder da pulseira. O porco blindado rugiu alto. Smart tentou se segurar para não ser jogado para longe. Ele perguntou a Yin como a voz do porco podia ser mais alta que a dele. Lin Yuan sabia que mesmo que eles estivessem evoluindo, a diferença entre nível 1 e nível 3 ainda era grande demais. Ele conhecia, porém, o ponto fraco do porco. Smart comentou que o porco cozido era forte demais. Yin perguntou a Lin Yuan o que deveriam fazer. Ele instruiu Yin a cantar para chamar sua atenção. Qualquer nota serviria, desde que fosse alta. Ela deu o melhor de si, e seu canto desafinado afetou o porco. Felizmente para Lin Yuan, ela era imune a isso. Afinal, havia sido sua parceira de treino por mais de 400 vezes. Quando o porco desviou sua atenção para Yin e começou a persegui-la, ela percebeu que tinha virado substituta de Smart. Lin Yuan instruiu-a a virar e atacar os olhos dele, pois se ele não conseguisse enxergar, pararia. Yin estava prestes a usar um golpe. Seu corpo brilhou, mas o movimento não saiu. Ela achou estranho não conseguir mais usá-lo. O poder espiritual de Lin Yuan acabou no pior momento possível. Ele implorou para que a pulseira aguentasse só mais um pouco. Yin sentiu a energia voltando e então atacou. Ela guiou suas pernas para cobrirem os olhos do porco enquanto ele tentava se livrar delas. Era a vez de Smart. Smart avançou em disparada. Ele mirou em um ponto específico no porco, o nariz. O porco tentou recuar e, sem querer, acertou Smart, deixando-o tonto. Ele confirmou com Lin Yuan se eles tinham vencido. Lin Yuan, mal conseguindo ficar de pé, respondeu que sim. Disse que eles foram incríveis em expulsá-lo. Então perdeu a consciência. Yin e Smart ficaram alarmados. O porco correu o mais rápido que pôde, mas de repente parou quando alguém bloqueou seu caminho. Era um homem em cadeira de rodas, com uma besta ao seu colo, sendo ajudado por uma mulher. Ele se perguntou por que havia um porco blindado ali. Os olhos da mulher se arregalaram. Ela viu a pena do porco. Ela conseguiu reconhecê-la como sendo da pequena criatura da casa de Lin Yuan. Ela disse ao velho tio Li que deixaria o porco blindado com ele enquanto iam procurar Lin Yuan. Primeiro, ele mandou que ela fosse depressa. Os olhos do tio Li ficaram vermelhos quando ele tomou emprestado o poder de sua besta. A consciência de Lin Yuan voltou àquele lugar novamente. Ele já havia perdido a conta de quanto tempo estava caminhando ali desde que sonhara com isso. Era o lugar onde a pulseira estava.
Ele agradeceu a ela por compartilhar seu poder espiritual em momentos de crise. Como se respondesse, a pulseira brilhou intensamente. Lin Yuan estimou que o lugar tinha uns 40 a 50 metros quadrados. Ele perguntou se aquele era o chamado espaço interno de uma criatura espiritual. Perguntou se aquela era sua habilidade. Lin Yuan verificou a tela de status da sua criatura espiritual. Mobius, uma espécie desconhecida, nível comum, nível 1, com atributos espaciais e místicos. Mobius tinha duas habilidades básicas: dados verdadeiros, que extrai informações ocultas além do que os olhos podem ver, e mente tranquila, uma habilidade passiva que estabiliza o espírito e pode resistir a estados negativos conforme evolui. Lin Yuan já conhecia o poder de dados verdadeiros, e suspeitava que mente tranquila tivesse se formado por ajudá-lo a treinar o canto de Yin. Ele ficou surpreso ao ver que Mobius possuía um traço exclusivo. Normalmente, apenas criaturas que alcançavam o nível bronze tinham isso. Uma criatura de grau comum ter um traço exclusivo fez considerar que Mobius poderia ser um tesouro divino lendário ou uma espécie fantástica. Mobius possuía características únicas. Podia abrigar criaturas espirituais cujo nível inicial não ultrapassasse o seu próprio. Só subia de nível quando a criatura abrigada subia, e copiava a habilidade inicial dela, sem ganhar novas ao evoluir. A cada avanço de rank, sua capacidade de abrigo aumentava em 1. Após ler isso, ele percebeu que só poderia formar contrato com uma criatura espiritual de nível 1 e grau comum, e Morbius só subiria de nível depois que ele o fortalecesse. Para contratar mais uma criatura, teria que elevar uma de nível 1 até avanço de rank, ou seja, até o nível 10. Criar criaturas espirituais de nível baixo já era incrivelmente caro, e daquele jeito até alguém rico ficaria pobre em minutos, sem falar que ele próprio estava completamente sem dinheiro. Ele tentou ver o lado positivo, já que era melhor do que nada. Pelo menos agora conseguiria sentir o poder espiritual, e talvez no futuro tivesse uma chance de mudar sua situação. De repente, ouviu alguém perguntar ao médico por que ele ainda não havia acordado, já que já fazia meio-dia, e o diagnóstico era apenas choque mental e alguma fraqueza. Lin Yuan reconheceu aquela voz como sendo da tia Zhang, sua vizinha. Ele percebeu que era hora de sair dali quando acordasse. Yin estava brincando enquanto Smart o estapeava para acordá-lo. Ele se levantou e disse que estava bem. Perguntou por que eles estavam tão preocupados que nem conseguiam falar direito. Tia Zhang ficou aliviada por vê-lo acordar. O médico informou que ela estava muito preocupada. Ele fez um novo exame, só por precaução. Lin Yuan respondeu que não era necessário, mas Tia Zhang apontou que ele ficou inconsciente por quase 10 horas. Ela o repreendeu, dizendo que deveria se tratar quando estivesse doente, e especialmente se não quisesse que uma doença pequena virasse uma grande. Ele não teve escolha, senão concordar e deitar novamente. O tio Li e a tia Zhang sempre cuidaram muito bem dele e de sua irmãzinha, mas ele decidiu não contar ainda sobre o contrato com Mobius. Quando o médico usou sua besta, os dados foram exibidos para Lin Yuan. A criatura espiritual era uma carpa bimba purificada da espécie Reine ou Rhinos. Era uma criatura aquática de grau Elite, nível 4 e qualidade Elite. Possuía duas habilidades. A primeira era o golpe da cauda, onde saltava e atacava com a cauda. A segunda era Purificar, que absorvia suavemente traumas mentais próximos para ajudar a acalmar estados mentais anormais. Como esperado de uma criatura de grau Elite, tinha uma habilidade rara. O médico declarou que tudo estava bem, então saiu, pois sua esposa o esperava para o jantar. A besta vermelha e branca do velho tio Li trouxe o jantar para eles. Tio Li preparou aquela refeição nutritiva especialmente para Lin Yuan, mas tia Zhang disse para ele comer sem forçar, embora é claro que ele não ousaria recusar. Smart e Yin ficaram animados porque o cheiro estava bom e era carne de porco cozida. Quando ele viu o coelho, lembrou o quanto ele sempre foi misterioso. Não era tão ativo quanto outros coelhos do terror. A curiosidade fez Lin Yuan examiná-lo, mas todos os seus dados apareciam apenas como ponto de interrogação. Ele percebeu que aquilo não era um coelho do terror. Depois de se recuperar, Lin Yuan saiu para correr, já estava sem fôlego. Ele vinha fazendo corrida por 1 hora todos os dias desde que saiu do hospital, ainda era intenso para ele. Como não tinha nenhuma chave espiritual, precisava fortalecer o corpo desde jovem. Também provavelmente deveria desistir de profissões de combate e considerar uma do tipo de vida. Tio Li e tia Zhang tinham comprado legumes e no caminho de volta o viram. Tio Li perguntou se ele tinha acordado cedo para treinar. Ele respondeu que estava tentando se manter saudável. Lin Yuan usou sua habilidade em Tio Li, e ela mostrou detalhes sobre vermes devoradores de ossos. Sua origem era um verme de ossos podres e estava no nível platina ou acima. Ele tinha um elemento de toxina biológica que causava maldição mental. O bicho da seda de osso podre se enterrava na carne e se sacrificava para formar um osso devorador, causando gangrena. Tio Li selou uma toxina tão potente na perna por anos.
e isso o levou a concluir que ele deveria ser pelo menos grau-rei. Se fosse esse o caso, ele especulou que a besta do tio Lee também devia ter sido ferida, e estava assumindo aquela forma para se recuperar. O certo era que tio Lee estava escondendo um poder sério. Eles disseram para chamá-los caso ele precisasse de algo. Lin Yuan disse para não se preocuparem tanto com ele. Eles vinham cuidando dele desde então. Isso fez com que ele quisesse saber se havia uma maneira de curar o ferimento de tio Lee, e se pudesse fazer isso. Ele trocou de roupa e foi para sua loja. A primeira besta lá era a Trepadeira Verde, do subgrupo Creepvine da família Exastar. E estava no grau normal nível 1, do tipo grama e de qualidade normal. Ele ficou surpreso ao ver que ela se tornou uma de elite, quando ainda era de qualidade normal. Ontem ele percebeu que sua chave espiritual estava vazando. Ele a canalizava para dentro das criaturas espirituais, fazendo com que absorvessem e evoluíssem. Ele tentou aumentar a dificuldade e transformar a Trepadeira Verde em um tipo de curandeiro. A besta Lililora mudou de forma, e quando ele verificou, ela tinha se tornado uma Lililora da família Raul, do gênero AN1. Estava no grau Elite nível 1, tipo madeira, qualidade normal, e tinha a habilidade cura, que recuperava ferimentos externos, e a habilidade fragrância, cujo aroma volátil, fresco e herbáceo podia aliviar a tensão. Ele ficou feliz que tivesse funcionando, e com essa habilidade agora ela valia pelo menos 10 vezes mais. Ele chamou Smart e Yin para verem. Yin anunciou feliz que haviam subido de nível. Ele verificou os atributos de Smart, a besta das 100 perguntas, da família Feladay, gênero Sapien, felino, grau normal nível 2. Essa criatura era do gênero psíquico com habilidades de qualidade normal. Sua habilidade era a memória precisa, que podia lembrar cada último detalhe ao memorizar coisas. Smart afirmou orgulhoso que antes conseguia lembrar um único pedaço de porco caramelizado, mas agora ele conseguia lembrar 30, então ele verificou os atributos de Yin. Ela era um pássaro sonoro, da família Warbler, gênero Song Lover, e estava no grau normal nível 3. Uma criatura do tipo som com habilidades de qualidade normal. Ela demonstrou quanto o seu canto tinha melhorado. Lin Yuan ficou muito feliz. Ele declarou que tinha encontrado seu dedo de ouro e que eles iam ficar ricos. Então percebeu que era mais do que apenas enriquecer. Evoluir uma criatura espiritual era incrivelmente difícil. Tirando as poucas criaturas que evoluíam naturalmente, a maioria exigia que um criador usasse grandes quantidades de materiais preciosos e remédios apenas para ter uma chance de evoluir uma criatura espiritual que tivesse alcançado seu limite. Ainda assim, ele podia fazer tudo sozinho. Ele percebeu que era uma habilidade inacreditável, e incontáveis pessoas matariam por isso. Um passo errado e, como diz o ditado, a árvore mais alta recebe mais vento. Lin Yuan sabia que ainda não podia se proteger, então anotou mentalmente que não podia deixar este segredo vazar. Para usar essa habilidade com segurança, ele teria que se tornar um criador passo a passo. Usar essa profissão como disfarce era a única maneira de ficar seguro a longo prazo. Caso contrário, estaria apenas pedindo problemas. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que não percebeu o telefone tocando até Yin e Smart apontarem. Ele lembrou que alguém viria contratá-la como sua primeira criatura espiritual. Era Xiaoxi. Ela perguntou como ele estava se sentindo. Ele respondeu que estava se sentindo muito melhor do que antes. Ele pretendia limpar o quintal também. Isso a surpreendeu. Ela ficou preocupada porque ele não tinha nenhuma chave espiritual para apoiá-lo. Ela disse para ele deixar o quintal de lado até ela voltar para casa. Ele garantiu que não era nada demais, apenas um pouco de arrumação. Ele disse para ela não se preocupar. Ele a lembrou da promessa de que ela estudaria bastante na escola e não desperdiçaria seu talento. Ela respondeu que já sabia e que estava determinada a não decepcioná-lo na escola. As aulas seriam daqui a 2 dias e eles contratariam suas primeiras criaturas espirituais. Era um evento importante. Embora a qualidade e o grau da criatura espiritual fossem cruciais, o nível do próprio profissional espiritual também afetava seu desempenho em batalha para profissões de combate. A faixa de compatibilidade também variava para cada tipo. Se escolhessem uma criatura espiritual que não tivesse alinhada com sua afinidade, seria muito difícil formar um contrato e poderiam até sofrer danos ao seu poder mental. Mesmo para profissões do tipo vida, como artesãos e tecelões, era necessário um entendimento profundo de longo prazo das criaturas espirituais para conseguir fundir materiais espirituais. Além disso, a turma deles era voltada para treinar profissionais do tipo combate, então a energia entre suas criaturas espirituais era algo que precisavam considerar com muito cuidado. A aula terminou, mas Xiaoxi foi instruída a ficar. Por um momento, o professor perguntou se ela queria reconsiderar a criatura espiritual que iria contratar. Ele sabia da situação familiar dela, mas seu talento era excepcional. A seleção dos 100 filhos da federação estava chegando e foi aconselhado que ela não deixasse essa oportunidade passar. Ela ficou abatida depois disso. Enquanto isso, em casa,
Lin Yuan estava contente por ter terminado. Ele aprimorou 300 Lililora para o grau Elite. Isso deveria valer pelo menos 20.000 moedas de federação. Com isso, ele poderia comprar uma criatura espiritual de alto nível para Zhu contratar. De repente, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele pensou que fosse um novo cliente. O momento era perfeito, porque ele estava prestes a encerrar o dia. Ele perguntou quem era. A pessoa do outro lado aumentou o tom, ao perguntar se ele era o guardião de Xiaoxi. Foi informado que Xiaoxi planejava contratar um besouro cinza. Ela tinha um talento excepcional e isso seria um desperdício. Um besouro cinza era uma criatura espiritual de grau normal, que podia ser comprada por 200 moedas. Era extremamente agressivo. Suas habilidades eram inúteis e praticamente ninguém firmava contrato com eles. Eles só serviam como alimento para criaturas espirituais de grau alto, nas guerras Sec. O professor informou que a habilidade de Xiaoxi cobria todos os tipos de criaturas espirituais de defesa. Provavelmente havia apenas algumas pessoas em toda a cidade Espinho Violeta com esse tipo de talento. Ela exigiu que o guardião preparasse um tipo de defesa de grau Elite para sua primeira criatura espiritual contratada. Ele respondeu que entendia e agradeceu. Prometeu enviar uma criatura espiritual adequada para a escola dentro dos próximos 2 dias. Para um grau Elite, ele precisaria de pelo menos 100.000 moedas de federação, e estava com pouco tempo. Ele tinha que evoluir todos aqueles trepadores verdes de grau normal para grau Elite, e depois vendê-los para conseguir uma criatura espiritual de defesa de grau Elite de alto nível para Xiaoxi no dia seguinte. Lin Yuan parecia um zumbi depois de uma noite inteira transmitindo chave espiritual, mas estava feliz por ter conseguido terminar a tempo. O mercado de criaturas espirituais era um lugar suspeito, então ele até cobriu a pulseira por precaução. Perguntou a Smart se ele tinha certeza de que queria mesmo ir junto. Smart respondeu que sim, e que aquela frase de que um bom Smart é um Smart que cuidava da casa já não funcionava mais com ele. Além disso, pechinchar era um dos deveres de uma besta de 100 perguntas. Lin Yuan havia percebido que Smart tinha ficado teimoso e desobediente desde que evoluiu. A condução chegou e o motorista disse aos passageiros para esperarem atrás da linha amarela. O ônibus era puxado por um cavalo criatura espiritual. O ônibus parecia diferente do que Lin Yuan conhecia. Smart respondeu que era porque ele estava lendo livros de história e não um guia de transporte moderno. Um século depois do renascimento das chaves espirituais, todos os tipos de criaturas espirituais passaram a substituir algumas das antigas máquinas de aço. O motorista mandou que se segurassem firme, e então eles dispararam. Era muito rápido e Smart caiu pela janela. Felizmente, Lin Yuan conseguiu segurá-lo. O motorista perguntou a Lin Yuan se ele também estava indo para o mercado de criaturas espirituais. Se sim, ele tinha escolhido um bom dia. Lin Yuan perguntou por quê. O motorista perguntou se ele não tinha visto as notícias de alguns dias atrás. Uma fenda dimensional se abriu a cerca de 30 milhas do condado de Zia. Os guardas Espinho Violeta levaram 2 dias e 2 noites inteiros para caçar todos os insetos aberrantes que saíram de lá e controlar a situação. Dizem que ainda havia um esquadrão de guardas Espinho Violeta estacionado por perto. A fenda tinha se aberto bem ao lado de uma base de criação de criaturas espirituais. As criaturas foram mortas ou feridas, e alguns dos funcionários que escaparam estavam vendendo as feridas restantes no mercado. Agora eles entendiam como aquele porco blindado havia escapado. O motorista contou que vários porcos blindados escaparam, e ele conseguiu pegar um por um preço baixo ontem. Disse que quando serviram à mesa, toda a família se fartou, e eles penduraram o restante para curar. Lin Yuan respondeu que ele era incrível e pediu para ser deixado no cruzamento mais próximo da barraca. Era ótimo, já que criaturas espirituais criticamente feridas e incapacitadas definitivamente não seriam tão caras. Havia barganhas a serem encontradas. Momentos depois, Lin Yuan chegou e começou a olhar ao redor. Smart disse para deixar o resto com ele. Perguntou que tipo de criatura espiritual eles estavam comprando e qual era o orçamento. Lin Yuan respondeu que seria uma criatura espiritual defensiva de grau Elite e que o preço seria de pelo menos 100.000 moedas de federação. Smart ficou chocado porque eles tinham menos de 20.000 em economias. Lin Yuan planejava trocar o trepador verde e a lírio Loara, que ele evoluiu na noite anterior. Um trepador verde de grau normal custa em torno de 1.500 a 3.000, então mesmo trocando 20 deles, ainda faltaria dinheiro. Algumas plantas chamaram sua atenção, pois parecia que estavam chamando por ele. Ele agora podia sentir claramente a aproximação instintiva e a rejeição de outras criaturas espirituais. Quanto mais leve o brilho, mais amigável a aura. Ele percebeu carpas de lago claro, orquídeas abissais, lírios de neve e mãos de jade milenares.
Perguntou-se se sua afinidade realmente atingiria tudo isso. Ele tinha uma afinidade alta para tipos de cura e suporte, e criaturas espirituais do tipo planta eram instintivamente atraídas por ele. Chelsea tinha afinidade com tipos defensivos. Smart mostrou-lhe algo. O vendedor pedia 80 mil, mas Smart pechinchou até 10 mil, até que a oferta final do vendedor foi 60 mil, e Smart insistiu em 20 mil. A criatura espiritual negociada era um coelho de couro resistente de espécie Pordete Tai Roger. Era grau Elite nível 1, tipo defensivo, qualidade normal, com uma habilidade chamada Couro Endurecido, que faz crescer uma blindagem rígida sobre sua pele para bloquear danos. Lin Yuan pediu desculpas ao vendedor pelo comportamento imprudente de Smart. Smart ficou descontente porque conseguiria por 20 mil se Lin Yuan não tivesse interrompido a negociação. Lin Yuan sussurrou para ele que seria melhor procurar mais antes. A próxima que viram foi uma tartaruga terrestre da espécie Tetsuiet Geoshalon. Era de grau normal, nível 3, tipo defensivo de qualidade normal. Sua habilidade chamava-se Ampliar, aumentando o tamanho do corpo e retraindo sua cabeça e os membros dentro do casco para ajudar a bloquear danos. Lin Yuan avaliou que o grau era muito baixo, e ele não tinha tempo para evoluí-la. Smart acrescentou que ela também era lenta. Depois disso, viram a raposa garra fantasma da espécie Volpid/Ozys. Era de grau Elite, nível 1, tipo defensivo de qualidade normal. Tinha a habilidade Rolamento, que fazia o corpo se curvar em arco e se mover rolando, bloqueando danos com seu som pactual espiritual. Não era muito diferente do coelho. Smart comentou que ela não seria capaz de proteger Xiaoxi porque era tímida. Smart sugeriu considerar novamente o coelho de couro resistente. Lin Yuan queria continuar procurando porque precisava ser muito cuidadoso com isso. Depois de olhar tudo, chegou ao último. Era um carneiro de chifres espirais da espécie Capriniovs. Era grau Elite nível 7, tipo rocha, de qualidade perfeita. Possuía a habilidade Parry, em que usava seus grandes chifres para bloquear e defender. Também tinha o ataque de chifre, arremetendo contra o alvo com seus enormes chifres. No rebanho, Lin Yuan viu um filhote de qualidade perfeita, e ele ainda tinha uma habilidade de besta espiritual do tipo controle. Ele tinha tudo o que o outro tinha, exceto o ataque de chifre, porque em seu lugar possuía o chifre de choque. Em vez disso, isso lhe permitia golpear um alvo com chifres vibrantes, causando paralisia por meio de vibrações de alta frequência. Lin Yuan quis comprá-lo por 100 mil. O homem disse para aguardar, porque iria chamar a esposa para consultar. Smart disse a Lin Yuan que tinha checado os preços online no dia anterior e que um carneiro de chifres espirais custava apenas cerca de 50 mil. Mesmo um raro sairia no máximo por 90 mil. Ele estava se comportando como iniciante com aquela oferta. Lin Yuan explicou que só estava mostrando sinceridade. Comentou que Smart ainda era inexperiente quando se tratava de pechinchar. O vendedor deu um último preço de 120 mil moedas de federação. Tanto Lin Yuan quanto Smart acharam um roubo. Ficaram tristes porque não havia outras criaturas espirituais defensivas disponíveis. Se fosse assim, talvez acabassem pagando caro pelo carneiro de chifres espirais. De repente, um vendedor anunciou que a carne de bestas espirituais estava esgotada. Os compradores puderam ver as bestas espirituais gravemente feridas e sugeriram que ele as abrisse para venda. Os olhos de Lin Yuan brilharam. Ao ouvirem falar de bestas gravemente feridas, Smart lembrou que não era hora de pensar em carne assada. O homem sentiu pena daquelas criaturas pobres lá dentro e aos compradores que esperavam, incentivou que dessem uma olhada. Restavam apenas 3, então ele prometeu que se as comprassem, teriam lucro garantido. A maioria das pessoas foi embora porque já queria uma trazida para abate. Eles não sabiam como curá-las nem tinham dinheiro para contratar um criador. Por isso, não se interessaram. Lin Yuan foi para frente e o vendedor informou que já era tarde. Tudo estava vendido e a barraca não venderia mais carne de besta. Ele esclareceu que não estava ali para comer carne, mas sim para ver as bestas espirituais dentro. Lin Yuan percebeu que o dono parecia instável, então pensou que se negociasse agora, talvez fosse expulso, mas ele era diferente agora. Possuía a habilidade Mente Calma, e ao ver o vendedor mais sereno, percebeu que a habilidade fez efeito. O vendedor disse que não era tão velho assim e que podia chamá-lo de irmão Yang. Havia 3 criaturas espirituais gravemente feridas lá dentro, então ele as trouxe. Mostrou-as. As aranhas borrifadoras de teia. Pareciam saudáveis por fora, mas seus abdômenes haviam sido rasgados. Não durariam mais que 2 dias. Smart reclamou que cheirava mal. Essa aranha borrifadora de teia era da espécie Aor, ou Aronid. Era de grau normal, nível 10, tipo veneno, qualidade perfeita. Possuía a habilidade chamada Lançar Fio, na qual cospe um fio de teia afiado e difícil de ver ao longo de seu caminho de movimento.
também tinha rede venenosa, que borrifava uma teia impregnada de toxinas. Lin Yuan sabia que, se não fosse pela fenda dimensional, elas se tornariam criaturas espirituais de ranking cobre em pouco tempo. Portanto, era uma ótima oportunidade. Se não tivessem feridas, provavelmente cada uma valeria 300 mil moedas de federação na rede comercial. O vendedor disse que criaturas de suporte com controle e habilidade de veneno podiam vender ainda mais. Mas agora ele teria sorte se conseguisse 150 mil moedas de federação pelos dois juntos. Lin Yuan expressou que queria comprar aquelas 2 aranhas borrifadoras, mas não tinha dinheiro suficiente, então sugeriu trocá-las por criaturas espirituais. Irmão Yang contou que, depois dessa leva, planejava abrir outra base de criação e recomeçar do zero. Portanto, talvez ele não precisasse necessariamente das criaturas que estava oferecendo em troca. Lin Yuan percebeu que as crianças sempre seriam crianças e que suas esperanças eram em vão. Lin Yuan perguntou se ele mudaria de ideia caso fossem trepadores verdes de grau elite. O vendedor perguntou se ele queria trocar por trepadores verdes de grau elite. Ele verificou a qualidade. Lin Yuan estava confiante quanto à qualidade deles. Incentivou a ir à casa dele e inspecioná-los primeiro. Irmão Yang sabia que trepadores verdes de grau elite eram valiosíssimos. Quem estivesse disposto a vendê-los geralmente pedia o dobro de preço do mercado. Ele mostrou a Lin Yuan a última criatura que lhes restava. Eles tinham se empenhado de corpo e alma naquela. Era um boi rocha, rinoceronte da espécie bode ou bison, de grau elite, nível 10, tipo terra. Era de qualidade épica, possuía a habilidade chifres de rocha, que reveste os chifres com rocha e lança uma carga imprudente e suicida. A outra habilidade chamava-se Sacrifício, na qual, quando seu contratante é ferido, ele voluntariamente assume parte do dano. Os olhos de Lin Yuan brilharam. Ao ver aquilo, perguntou por quanto estava sendo vendido. Era uma boa escolha, pois era uma criatura de qualidade épica prestes a alcançar o ranking cobre e era do tipo defensivo, perfeita para proteger Xiaoxi. Irmão Yang perguntou se ele estava falando sério, já que sua condição não era boa. Ele respondeu que estava perfeito. Sugeriu comprá-la por 200 mil moedas de federação. Irmão Yang perguntou se ele tinha como curar o boi rocha rinoceronte. Ele supôs que o garoto tinha um criador para respaldá-lo. Irmão Yang confirmou com Lin Yuan se ele levaria as 3 em troca dos trepadores verdes de grau elite. Lin Yuan assegurou que os trepadores verdes não o desapontariam. Smart confirmou que Lin Yuan não mentia. Irmão Yang acreditou e, agora que levaria as 3 criaturas, poderia fechar sua barraca e ir em breve ver os trepadores verdes. Ainda bem que ele tinha a caixa trava espiritual ali. Ele só aguardaria o boi rocha rinoceronte e as aranhas borrifadoras na caixa e os levaria. Ele a lançou e ela se tornou maior. Smart perguntou o que era. Ele respondeu que era uma caixa trava espiritual. É uma invenção patenteada da Ostrich Logistics. Podem guardar criaturas espirituais dentro e o tamanho delas se adapta à caixa, e seu peso é anulado, tornando-as leves e fáceis de transportar. Smart ficou surpreso por existir algo tão bom. Perguntou como nunca haviam usado isso. Lin Yuan respondeu que a família nunca tivera dinheiro sobrando para algo assim antes do boi rocha rinoceronte entrar. Smart então não acreditava que algo tão enorme realmente coubesse ali. Irmão Yang ficou triste que o boi rocha rinoceronte talvez nunca tivesse a chance de evoluir até o ranking cobre, como ocorreria se estivesse fora da caixa. Depois disso, ele soltou seu lagarto de fogo coroado por tumor. É da família dos lagartos cornudos, está no ranking cobre, 7 de 10. E em qualidade normal. Quanto às habilidades, tem dentes de troca, nos quais durante a mordida pode desprender seus dentes, deixando-os cravados no corpo do alvo. Também possui o Giro da Morte, em que após morder o alvo, torce e rotaciona o corpo com a boca com um núcleo para arrancar carne e osso. Tem um traço exclusivo, que é o veneno incandescente, em que glândulas proliferantes de veneno se conectam às glândulas salivares, infundindo sua saliva com toxina corrosiva. Ele o acariciou. Tinha orgulho dessa criatura espiritual e perguntou se Lin Yuan também achava impressionante. Lin Yuan ficou tão impressionado que a inspecionou cuidadosamente. Era a chance rara de observar uma criatura espiritual de nível cobre de perto. Sua característica de veneno ardente lhe dava uma vantagem ofensiva poderosa. Irmão Yang observou que era incrível Lin Yuan ter dominado conhecimentos especializados de um pesquisador de criaturas espirituais tão jovem. Ele pensou que se não fosse um prodígio nato, então deveria ter um mestre orientando. Ele apostou que tinha feito a escolha certa dessa vez. De repente, alguém chamou o irmão Yang. Os outros vendedores reclamaram que ele havia invocado seu lagarto de fogo de coroa tumoral. De imediato, as peles de coelho resistentes que vendiam ficavam assustadoras demais para serem comidas. O mesmo aconteceu com o macaco fada. Ele pediu desculpas e informou que iria embora imediatamente. Yan, Lin Yuan e Smart
Montaram no lagarto de fogo de coroa tumoral e partiram rapidamente. Era muito mais veloz que uma carroça puxada por burro de casco grosso. Eventualmente, chegaram ao destino, e Mo Yang comentou que o local de Lin Yin era mais perto do que imaginava. Ele também notou que Lin Yan estava em ótima forma, já que a maioria das pessoas se sentiria enojada na primeira vez montando uma daquelas criaturas. Para Lin Yuan, porém, aquilo não era nada, porque a verdadeira emoção para ele era montar uma criatura espiritual voadora e olhar o mundo lá de cima. Mesmo com o quanto ele e Smart ficaram enojados após o trajeto, Lin Yuan ainda agradeceu, pois era a primeira vez que montava uma criatura espiritual de nível cobre. Ele abriu a porta avisando que o lugar era simples e dizendo para Yan ficar à vontade. Irmão Yang observou o local discretamente e percebeu que não parecia do tipo de lugar onde o criador viveria isolado. Se os trepadores verdes das crianças não fossem bons o bastante, o acordo estaria cancelado. Ele pensava nisso até que viu os trepadores verdes. Ficou totalmente convencido de que um criador estava envolvido, já que seria impossível cultivar trepadores verdes de qualidade tão alta sem a ajuda de um criador. Era muito além de suas expectativas. Eles eram realmente de qualidade superior, considerados itens raros que poucos comerciantes conseguiam encontrar na Starnet. Antes que esses trepadores evoluíssem, Lin Yuan adicionou energia ao solo, então seu sistema de raízes estava bem desenvolvido. Lin Yuan estava confiante de que não havia problemas na qualidade deles. E Mo Yang viu que a seiva do corte era extremamente rica, percebendo que o garoto não exagerava ao dizer que eram de grau elite. Ele tinha esperanças de que sua sorte finalmente estivesse mudando. Lembrou-se da experiência que teve ao visitar um mestre criador. Para conseguir ajuda, era preciso oferecer materiais espirituais que eles gostassem. No nível dele, não havia como conseguir esses materiais, então pensou em cair nas boas graças de Lin Yuan. Perguntou se estava satisfeito com os trepadores verdes. Lin Yuan respondeu que estava muito satisfeito e que era hora de discutirem o preço. Ele reconheceu que todos os trepadores eram de qualidade superior, grau de elite. Venderiam como água na Starnet por 30 mil kata. Sua melhor oferta era 3 mil por vaso, e ele levaria 100 vasos. Smart ficou abalado ao ouvir os números e tentou calcular, enquanto Lin Yuan aceitou a oferta prontamente. Ele precisava de uma grande quantidade deles para elevar sua profissão de chave espiritual, e trepadores verdes eram um método mais convincente. Era uma transação grande, e mesmo assim Yang notou que o jovem estava totalmente calmo e imperturbável. Achou que Lin Yuan estava acostumado a grandes negócios e começou a pensar que as roupas simples e a lojinha eram apenas uma fachada criada pela pessoa que o apoiava. Ele perguntou quantos dias Lin Yuan precisaria para preparar os produtos. Lin Yuan respondeu que precisava de 7 dias. Chegou a esse número considerando que gastava 1 hora por vaso. 2 dias para entregar criaturas espirituais a Xiaoxi e levando em conta o tempo de descanso. Enquanto isso, Yang pensava que havia recebido uma bênção disfarçada e que sua sorte finalmente mudara. Após a troca do boi rocha de rinoceronte pelo trepador verde, Lin Yuan instruiu-o a pagar tudo dali a 7 dias. Yang perguntou se ele tinha certeza de que não queria um depósito pelos mais de 70 vasos restantes. Lin Yuan respondeu que poderiam acertar tudo quando Yang fosse buscá-los. Ele disse que voltaria em 7 dias. Lin Yuan respondeu que estaria preparado. Depois disso, era hora da tarefa mais complicada. Ele colocou o boi rocha de rinoceronte no quintal, e Lin perguntou se ele iria morar com eles permanentemente. Smart respondeu que eles não podiam arcar com isso. Lin Yuan explicou que precisavam salvá-lo primeiro. O boi rocha de rinoceronte já estava extremamente fraco, então ele teve que se apressar. Usou sua habilidade e viu as cicatrizes começarem a se recuperar devagar. Depois de confirmar que estava funcionando, ele acelerou um pouco, liberou mais poder. O boi rocha de rinoceronte começou a emitir sons altos. Lin Yuan se perguntou o que estava acontecendo. Era como se o boi estivesse envolto em cristal. Ele achou que fosse uma barreira para avançar ao nível cobre. Continuaram e já era anoitecer. Eventualmente, a noite chegou e eles ainda estavam nisso. Ele estava com aquele grandalhão quebrando a barreira. Finalmente, uma rachadura se formou e uma energia poderosa irrompeu. Tinha dado certo. O boi rocha de rinoceronte havia se tornado um boi rinoceronte chifre de ferro, da família dos chifres gigantes, gênero touro. Agora era nível cobre, nível 1 de 10, tipo metal, qualidade normal. Ele havia adquirido a habilidade Chifre Rochoso, que reforça seus chifres com metal para executar uma investida imprudente e auto-sacrificial. Também a habilidade Sacrifício, na qual, quando seu rinoceronte é ferido, ele assume parte do dano. Quanto ao traço exclusivo, Lin Yuan podia escolher entre Pele Escamada, que cria uma camada de armadura semelhante a escamas, feita do mesmo material de pele dele, Marcha Incansável, que economiza energia durante corridas, e Sifão de Dor, no qual absorve parte do dano recebido e o converte em força vital. Lin Yuan teve dificuldade para decidir qual traço escolher, pois 2 deles eram muito bons. Marcha Incansável era inútil para uma criatura espiritual da defesa. Pele Escamada criaria uma camada espessa de escamas, aumentando a defesa e causando dano adicional ao raspar durante uma investida. Ainda assim, era bom.
mas com o Sifondador, ele poderia absorver parte do dano e se curar ao mesmo tempo. Isso o tornava perfeito para um Brutamontes que pede para ser atingido. Quanto mais apanhava, mais forte ficava, então escolheu esse traço. Agora o status estava completo. Se Li Yuan usasse Chifre Rochoso e Sifondador corretamente para criar um ciclo de fortalecimento, a criatura se tornaria menos um tipo defensivo e mais um tipo ofensivo pesado vestido de defensivo. O parceiro perfeito para proteger Xiaoxi. Li Yuan tinha certeza de que ninguém ousaria se aproximar dela agora. Engraçado foi Smart comentar que isso faria de Xiaoxi e do boi rinoceronte Chifre de Ferro uma dupla de bela e fera, mas Li Yuan não se importou, já que o importante era a segurança de Xiaoxi. Além disso, ele apontou que Smart também era uma fera. Li Yuan sentiu seu poder espiritual aumentar também. Além do avanço do boi rinoceronte Chifre de Ferro, quanto maior o nível da criatura espiritual que ele evolui, maior o retorno de poder espiritual que recebe. Só fazer o boi romper para o nível cobre já tinha drenado quase todas as suas forças. Ele se perguntou que nível teria alcançado se fosse um criador de alto nível, usando tesouros celestiais e terrestres. Smart, encharcado de tanto ser lambido pelo boi, perguntou como ele iria enviá-lo para Xiaoxi. Li Yuan respondeu que usaria a logística de avestruz. Ele tinha acabado de ganhar o dinheiro e, como estava com pressa, faz um pedido de voo expresso e eles logo viriam buscá-lo. Smart ficou animado quando soube disso, pois queria voar como Yi-Nin. Enquanto isso, no Palácio Ruiyu, uma pessoa falava sobre usar 3 porções de brotos de patchouli, uma porção de eba no mar profundo e uma porção de essência de sangue de besta de platina. Tudo foi colocado em um frasco. Um militar perguntou à senhora da cidade o que era aquilo. A mulher de prestígio ao lado dela o advertiu para não falar fora de hora. Então, um objeto sólido foi solto dentro de um frasco. Ele produziu uma energia poderosa ao redor, e então a mulher de cabelos loiros adicionou um líquido vermelho. Uma fumaça vermelha e espessa tomou a área. As duas pessoas atrás dele sentiram a imensa pressão apenas por testemunharem o processo. A pressão era tanta que até forçou para fora a aura espiritual protetora deles. Eles tinham acabado de presenciar uma criadora de 5 estrelas. Essa criadora disse para chamarem a criatura espiritual que desejavam evoluir. Essa mulher era a Imperatriz da Lua, uma das 3 criadoras de 5 estrelas da Federação Radiante. O homem chamado Sikong, um especialista de grau rei, sentiu alívio. Lin Xiao, a senhora da cidade Espinho de Violeta, também de grau rei, sorriu e repetiu que ele não precisava se preocupar. Sikong agradeceu à Imperatriz da Lua e então invocou sua criatura espiritual. Ela derramou o conteúdo do frasco sobre ela, e o tigre negro com marcas vermelhas mostrou a barriga. Sikong ficou preocupado. A Imperatriz da Lua garantiu que estava tudo bem. Ele apenas estava evoluindo para grau lendário. Depois, ele precisaria fundir a runa de vontade que havia compreendido. E então poderia evoluir para uma raça de fantasia. Ele agradeceu e jurou servi-la como um cão leal. Atravessaria fogo e água e morreria 1000 vezes por ela. Os olhos da criatura espiritual mudaram. O som acordou um coelho fofo com uma marca de lua crescente na cabeça. Ao ver que o coelho acordou, o tigre negro com marcas vermelhas começou a tremer. A Imperatriz da Lua disse que não seria necessário atravessar fogo e água, mas mencionou a questão de seleção de criadores. Cada exame de promoção era realizado a cada 3 anos e só permitia avançar um nível por vez. Desse jeito, não era possível selecionar criadores realmente talentosos. Sikong confirmou se ela estava sugerindo que, naquele ano, um candidato poderia testar vários níveis consecutivamente. Ela acrescentou que seria apenas do nível 1 para o nível 2. Ela queria que qualquer pessoa que passasse no exame de criar de nível 1 em menos de 2 horas fosse isenta de 3 exames de profissão de suporte e pudesse fazer diretamente o exame de nível 2. Ela mandou Sikong ir a transmitir a ordem. Ele respondeu que sim. Lin Xiao perguntou se era porque ela sentia que nenhum jovem excepcional tinha surgido nos exames de criador de federação nos últimos anos, e que eles nem conseguiam compreender uma única runa de vontade. A Imperatriz da Lua respondeu que era apenas um assunto pessoal. Ela explicou que, como criadores 5 estrelas, tanto o Senhor do Bambu quanto o Soberano da Cozinha já tinham aceitado aprendizes. Ela não queria ficar para trás daqueles 2 velhos teimosos. Lin Xiao ficou surpresa ao saber que a Imperatriz da Lua pretendia aceitar um aprendiz. A Imperatriz acrescentou que a maré dimensional estava se aproximando. A cidade Espinho Violeta era a cidade com mais fendas dimensionais aberrantes de insetos, e como sua senhora, Lin Xiao precisava ser diligente para proteger a terra e o povo. Ela ordenou que todas as fendas fossem fortemente guardadas. Falhar não era uma opção. Lin Xiao, a senhora da cidade, assegurou que cuidaria da cidade Espinho Violeta. Enquanto isso, Lin Yuan estava alto no céu. O piloto perguntou se ele estava bem e garantiu que o voo ficaria mais suave quando estivessem acima das nuvens. Lin Yuan reprimiu a vontade de vomitar. O piloto percebeu que seu 100 perguntas estava animado. Era uma pena que estivessem sobrecarregados na viagem. Caso contrário, poderiam tê-lo levado antes.
Smart fez birra porque queria voar, mas não pôde ir, e Nin o segurou, dizendo que já estava voando com ele. Lin Yuan prometeu trazer algo gostoso na volta. Lin Yuan disse ao piloto que estava tudo bem, já que haveria muitas outras oportunidades. O piloto avisou que já estavam chegando e sugeriu que ele aproveitasse a vista. Era realmente espetacular. A luz da lua iluminava o rio, tornando-o mágico. Lin Yuan concordou que era uma experiência única na vida, então sentiu algo se condensando em seu mar de consciência. Perguntou-se se aquilo era uma runa de vontade. Uma runa de vontade era a essência de um atributo que um profissional de chave espiritual compreende do mundo natural. Um item necessário para cultivar uma raça de fantasia. Quando Lin Yuan segurou as runas nas mãos, teve certeza de que era realmente uma runa de vontade que representava montanhas e rios. Ele pensou nos tipos de criaturas espirituais compatíveis com ela, mas foi interrompido. Quando o piloto perguntou se ele estava bem, Lin Yuan respondeu que sim. Então perguntou quanto tempo levariam até chegar à cidade Espinho Violeta, já que estavam voando pelas montanhas havia tempo. Eles não chegariam até de manhã. Lin Yuan ficou surpreso, pois deveriam ter chegado antes do amanhecer. O piloto explicou que foi porque Lin Yuan ficou enojado no começo do voo, então ele reduziu a velocidade. Lin Yuan disse que ele não devia se preocupar e ir na velocidade máxima. O piloto obedeceu. Na academia, os alunos estavam confusos porque deveriam formar contratos com criaturas espirituais naquele dia, mas estavam reunidos no campo de treinamento. Um deles explicou que o cronograma havia mudado. Depois de formar o contrato, haveria aula de combate prático. Foi uma grande surpresa a aula prática ter sido adiantada. Ouviram um rumor de que essa era por causa da seleção dos 100 filhos da cidade Espinho Violeta. Todos os cronogramas escolares tinham sido ajustados para selecionar pessoas realmente talentosas. O boato parecia verdadeiro, porque um aluno tinha um amigo em outra escola reclamando disso. O professor informou que o combate prático também serviria como o primeiro treinamento real do primeiro ano. Assim que os alunos formassem seus contratos, seriam sorteados para enfrentar estudantes do terceiro ano, a fim de se familiarizarem com as habilidades de suas criaturas espirituais. A aluna ao lado de Xiaoxi disse que estava nervosa e perguntou se Xiaoxi realmente ia contratar um besouro cinza. Xiaoxi respondeu que sim, segurando-o na mão. A batalha começou e um porco de armadura cega perseguiu uma pequena criatura espiritual. O esquilo planador do primeiro ano fugiu imediatamente do campo de batalha, então o terceiro ano venceu. Um aluno do primeiro ano reclamou que era injusto. Eles tinham acabado de formar seus contratos e agora tinham que lutar contra veteranos com experiência de combate. A situação estava completamente unilateral. Xiaoxi era a próxima. Ela era a melhor da turma, então eles esperavam que ela erguesse a bandeira da classe. O professor anunciou a 9ª batalha. Ele perguntou aos candidatos se estavam prontos. Os alunos do terceiro ano responderam que sim. Os do primeiro ano o reconheceram. Ele era Feng Lixing. Sua família tinha um parente na guilda do Criador. Feng Lixing estava participando dos 100 filhos do Espinho Violeta e tinha apenas algumas poucas vitórias de combate prático, bem curtas. Xiaoxi também era muito bem vista, mas havia um problema com sua criatura espiritual. No fundo, Feng Lixing se sentia sortudo. Ele tinha acabado de receber notícias da guilda do Criador na noite anterior e agora tinha esbarrado nesse monte de degraus perfeitos para aumentar sua taxa de vitórias. Para ele, parecia que o céu estava ao seu lado. Não só os 100 filhos do Espinho Violeta, mas até mesmo se tornar discípulo da Imperatriz da Lua agora parecia bem mais possível, e ele sentia que não estava longe de sua ascensão meteórica. Ele também ouviu que a aluna no primeiro ano, chamada Xiaoxi, planejava contratar um besouro cinzento. Se fosse esse o caso, ela não teria a menor chance de vencer. Xiaoxi estava decidida. Ela não desistiria, mesmo que tivesse apenas aquele besouro cinzento. Ela estava prestes a dizer que estava pronta quando alguém a chamou. Era sua professora. A professora estava puxando uma criatura espiritual. Era o melhor que ela podia fazer. Era um cão amarelo malhado de grau elite. A professora não queria que ela desperdiçasse seu talento com um besouro cinzento. De repente, alguém pediu que esperassem, e uma grande ave cruzou o céu. Lin Yuan saltou e pousou perto deles. Ele agradeceu à professora por sua gentileza e informou que trouxe a criatura espiritual de Xiaoxi. Xiaoxi ficou surpresa ao ver o irmão. Ele estava feliz por ter chegado a tempo. Ele a incentivou a confiar nele e formar um contrato com a criatura. A professora, no entanto, estava desconfiada. Ela questionou se realmente poderiam confiar nela, porque, senão, ainda havia o cão amarelo malhado. Embora ele não fosse muito obediente. Feng Lixing riu alto. Em seguida disse que não importava qual criatura espiritual ela usaria, porque fosse um besouro cinzento, um cão amarelo malhado ou qualquer outra coisa, ele tinha confiança de que nenhuma delas poderia derrotar sua criatura espiritual de longa data, o besouro rei da força. Um inseto de nível bronze, rank 1, da linhagem da dinastia Scarra. Equipado com habilidades de elite como investida de chifre gigante e carga valente, além de um traço exclusivo. Observação de insetos, que lhe permitia enxergar através da camuflagem de criaturas espirituais abaixo do rank bronze.
A professora ficou nervosa, pois era um enorme besouro rei da força. Ela sabia que nem mesmo com o amarelo malhado aguentaria um único golpe. Xiaoxi perguntou se o que ele tinha lhe dado era uma caixa de trava espiritual de rank bronze. E isso a fez se perguntar como a família tinha conseguido tanto dinheiro. Uma de suas teorias era que o irmão tinha vendido a loja. Ele disse para ela não pensar demais e se concentrar na tarefa. Ela prometeu que ficaria bem e não deixaria seu esforço sair em vão. Ela libertou a criatura espiritual e o contrato foi formado. Os alunos perguntaram que criatura espiritual era aquela, pois nunca tinham visto nada parecido. A pele dela era de aço. Feng Lixing admitiu que sua entrada havia sido impressionante, mas que ele ainda tinha a vantagem da experiência de combate. Ele lamentou que tivessem ficado falidos só por conseguir um grande boi de ferro que estava prestes a perder. Xiaoxi respondeu que eles não sabiam disso até que a luta acabasse. Ela ordenou que o boi rinoceronte de chifre de ferro usasse chifres da rocha. A professora ficou empolgada ao ver o boi rinoceronte de chifre de ferro rank bronze, e sua avaliação foi muito detalhada. Ele podia ser considerado a nata das criaturas espirituais da defesa de rank bronze. Só o chifre de rinoceronte valia 700 mil moedas da federação. Lin Yuan lembrou de que não deveria avaliar tudo apenas pelo dinheiro. Ela explicou que era um hábito profissional de analista de criaturas espirituais. O chifre do rinoceronte colidiu com o chifre do besouro. Feng Lixing chamou Xiaoxi de ingênua por atacar tão descuidadamente. Depois disso, ele estava pronto para mostrar o poder da luta de uma criatura espiritual do tipo assalto de força. Ele usou a investida de chifre gigante. Xiaoxi fez o boi rinoceronte de chifre de ferro manter sua posição só mais um pouco, e assim eles não seriam empurrados para fora. Feng Lixing percebeu que Xiaoxi era realmente talentosa, pois conseguiu usar Chi espiritual para apoiar uma criatura espiritual tão cedo após o contrato inicial. A professora ficou aliviada de ver que o boi não foi derrubado para fora do campo imediatamente. Ela comentou que Xiaoxi foi imprudente. Ela atacou porque foi provocada, o que mostrava sua falta de experiência em combate. Mas Lin Yuan sabia que não era isso. Se Xiaoxi se familiarizou rapidamente com as habilidades do boi rinoceronte de chifre de ferro no momento em que formou o contrato, então atacar proativamente era uma forma de sondar o inimigo. Os alunos ficaram confusos com o que o besouro estava fazendo, já que ele corria rápido ao redor do grande boi de ferro. Feng Lixing ouviu e, na cabeça dele, achou todos idiotas. Não havia nenhum outro motivo para uma criatura espiritual de assalto de força se mover desta forma, além de buscar a oportunidade perfeita para aplicar um golpe fatal. Ele disse que a garotinha jamais imaginaria o que estava prestes a enfrentar. O besouro avançou. Xiaoxi ficou preocupada com o boi rinoceronte, mas não conseguia enxergar direito porque toda a área estava coberta por fumaça. Era uma investida tão poderosa que todos já esperavam que o boi grande de ferro não sobreviveria. O oponente era uma criatura espiritual de assalto de força, famosa na escola por finalizações em um único golpe. Até a professora pensou o mesmo. Era sem esperança, mesmo que Xiaoxi tentasse ao máximo canalizar Chi espiritual para ajudá-lo a se estabilizar, e mesmo que resistisse ao primeiro golpe, seria desgastado pelo ataque contínuo. Depois, eles reclamaram que fazer um aluno do terceiro ano lutar contra o do primeiro ano, num combate prático, era injusto demais. Mas Lin Yuan achava que estava tudo bem, porque ela havia escolhido uma habilidade exatamente para esse tipo de situação. Xiaoxi instruiu o boi rinoceronte de chifre de ferro no momento certo. Ele ativou o Sifão da Dor. Os alunos ficaram confusos. O chi espiritual ao redor do boi mudou e seus ferimentos começaram a se curar. Eles perguntaram se aquilo era uma de suas habilidades. Quando a professora ouviu falar do Sifão da Dor, ela ficou animada, pois isso significava que ele podia absorver parte do dano recebido e converter em vitalidade. Era uma habilidade exclusiva e rara. Lin Yuan ficou orgulhoso de Xiaoxi. Mesmo sendo seu primeiro combate prático e sua primeira vez vendo um boi rinoceronte de chifre de ferro, ela conseguiu controlar a situação e aproveitar a oportunidade. Feng Lixing gritou que, mesmo que tivesse uma pele de ferro, aquilo era apenas um saco de pancadas um pouco mais resistente. Ele mandou o besouro rei da força continuar o ataque. Os alunos ficaram impressionados com um boi rinoceronte de chifre de ferro, pois sua força vital não havia diminuído nada após tantos golpes. Ele apenas continuava recebendo dano. A professora perguntou a Lin Yuan se o boi rinoceronte de chifre de ferro que ele escolheu não tinha nenhuma habilidade de contra-ataque. Ela não conseguia aceitar aquilo. Xiaoxi estava apenas recebendo golpes sem revidar. Ele pediu que ela se acalmasse e lembrou que ela mesma disse que Xiaoxi tinha afinidade com criaturas espirituais do tipo defesa. Ele confiava que ela tinha seu próprio plano. Feng Lixing então ordenou que o besouro rei da força encerrasse aquilo com um único golpe. Ele queria que usasse a investida do chifre gigante com toda a sua força. O besouro rei da força fez o que lhe foi mandado. Xiaoxi ativou chifres de rocha. Eles não acreditaram que o boi rinoceronte tivesse usado o próprio terreno do campo. Era até duvidoso se aquilo era permitido. Enquanto isso, Lin Yuan estava orgulhoso por ela ter conseguido se adaptar ao terreno. Foi uma jogada excelente. Feng Lixing ficou irritado por ela recorrer a truques baratos.
Ela ordenou ao boi-rinoceronte que os esmagasse. Detritos voaram por toda parte. Enquanto o besouro rei da força continuava avançando, Chelsea fez o boi-rinoceronte continuar usando os chifres da rocha. Os chifres colidiram. Os alunos ficaram boquiabertos ao ver que o grande boi de ferro resistiu. Eles não conseguiam acreditar que os dois estavam em pé de igualdade, mas era perceptível que o besouro rei da força tinha vantagem. A professora começou a explicar que isso acontecia porque a habilidade investida de chifre gigante era um ataque auto-sacrificial, que ignorava os próprios ferimentos. E ao enfrentar a defesa do boi-rinoceronte, cada ataque também causava certo dano ao próprio besouro. Além disso, esse besouro rei da força provavelmente tinha sido criado especialmente de acordo com as preferências de Feng Lixing, buscando somente força máxima de ataque e precisão absoluta. Dessa forma, a possibilidade de seu ataque ser bloqueado por uma criatura espiritual do mesmo grau acabou sendo ignorada. Lin Yuan sabia que o método de treinamento de alto ataque e alta intensidade serviria para dominar rapidamente um duelo e finalizá-lo depressa, mas também existia a situação em que Feng Lixing não conseguia derrotar o oponente rápido. Eles viram o besouro rei da força escorregar. Alguns pensaram que Chelsea só teve sorte, mas a professora explicou que não era sorte. Embora ambas fossem criaturas espirituais, em um confronto prolongado de força física, o equilíbrio corporal de uma criatura do tipo inseto jamais se compararia a de um boi-rinoceronte de chifre de ferro. Além disso, o estado mental do contratante também afeta a condição da criatura espiritual. Tudo isso estava nos livros e os alunos deveriam saber. Feng Lixing estava ficando irritado porque uma simples aluna do primeiro ano não só havia contratado uma criatura espiritual de rank bronze, mas agora estava bloqueando o ataque de uma criatura do tipo assalto de força, usando uma do tipo defesa. Ele sentiu que o destino estava contra ele. Ordenou então que o besouro rei de força tomasse distância e atacasse a garota diretamente. O besouro pulou para longe e rolou na direção de Chelsea. A professora reclamou que aquilo era contra as regras. Lin Yuan esperava que Chelsea conseguisse desviar. Chelsea ordenou que o boi-rinoceronte continuasse usando chifres da rocha no Lin Xiao. Isso criou saliências, e o besouro acabou batendo em uma delas, fazendo-o cair na beirada do campo. Por causa disso, a partida foi decidida. O choque tomou conta do rosto de Feng Lixing. Eles declararam Chelsea como vencedora. Os alunos do primeiro ano comemoraram por finalmente terem vencido. A professora de Chelsea finalmente entendeu que o uso repentino de chifres de rocha servia para acumular pedras no campo, tornando o último golpe forte o bastante para virar o besouro rei da força. A aluna, em que tinham grandes expectativas, não decepcionou. Ela deu uns tapas nas costas de Lin Yuan, enquanto elogiava por ter conseguido algo tão bom. Lin Yuan pediu para ela se acalmar, porque o tapa tinha sido bem forte. Ela correu e abraçou o irmão. Ele a parabenizou, ela fez bico e perguntou de onde vinha o dinheiro. Ela perguntou se ele tinha vendido a loja. Também perguntou o que aconteceria com a doença se não tivesse dinheiro. Ela estava preocupada com a saúde. Ele disse que não vendeu nada e garantiu que estava totalmente recuperado e que os negócios iam muito bem. A professora não queria interromper, mas estavam sem tempo, então foi breve. Ela disse a Lin Yuan que, com o talento de Chelsea, a escola pretendia recomendá-la diretamente para a fase preliminar dos 100 filhos do Espinho Violeta. A seleção dos 100 filhos do Espinho Violeta era a seleção regional mais básica. O objetivo final era se classificar para a seleção dos 100 filhos da Federação Radiante. Essa sim, a competição nacional de alto nível. Mesmo sendo apenas uma aluna do primeiro ano, o talento de Chelsea era suficiente para ser escolhida para as preliminares do Espinho Violeta. Os recursos educacionais da academia também seriam totalmente direcionados a ela, e ela certamente cresceria muito rápido. Lin Yuan agradeceu por cuidarem de Chelsea. Ele garantiu que dedicaria todo o seu esforço às criaturas espirituais e aos recursos dela. A professora respondeu que nutrir uma boa semente também era seu dever. Ela disse a Chelsea que, se não tivesse aula naquele dia, poderia mostrar a escola ao irmão. Lin Yuan ficou preocupado com um cão amarelo malhado. A professora disse que ela mesma poderia cuidar dele. Depois de passarem e comprarem lanches, Lin Yuan ressaltou que agora conseguia sentir chi espiritual. Ele perguntou que outra prova ela precisava. Ela disse que só ficaria tranquila vendo com os próprios olhos. Ela sabia que o boi-rinoceronte de chifre de ferro deveria ter sido caro. Ele mostrou sua conta bancária, e os olhos dela se arregalaram ao ver a quantidade de zeros. Ele explicou que depois que seu chi espiritual se recuperou, descobriu que tinha talento como criador, então conseguiu um trabalho na área e ganhou algum dinheiro. Ele a incentivou apenas a focar nos estudos, participar das seletivas e conseguir uma boa classificação. Ela também não precisava trabalhar meio período para sustentar a família. Lin Yuan revelou que também planejava fazer o exame de certificação de criador. Ela ficou feliz por ele. Ele a convidou para comemorar e comer algo gostoso. Ela disse que queria comer hot pot. Ele estava bem com qualquer coisa que ela quisesse. Enquanto isso, a professora perguntou ao cachorro amarelo malhado se ele comia pãezinhos de carne. Acho que a verdadeira MVP nisso tudo é a professora.
Queria que todos os professores fossem como ela. Enfim, Lin Yan reservou novamente a logística avestruz para voltar para casa. Durante o trajeto de volta, ele pensou em se esforçar mais também, agora que os estudos de Xiaoxi estavam no caminho certo. Afinal, as provas não eram tão simples. Ele precisava comprar os livros iniciais para pesquisador de criaturas espirituais e analista de materiais espirituais. Depois havia muitos livros. Ele pensou em pedir ajuda ao Smart também durante o combate prático daquele dia. Embora Xiaoxi só tivesse visto a oportunidade por causa do dano das habilidades, do mecanismo de reflexão e da quantidade estável e suficiente de chaves espirituais, esse era o alicerce da vitória dela. Mas, comparado a ela, a quantidade de chave espiritual dele não era suficiente para ser considerada de um verdadeiro profissional de chaves espirituais, mesmo que ele quisesse aumentar o nível de Mobius. A característica exclusiva Lock Spirit tinha condições severas. Ela precisava começar do grau normal, nível 1. Ele ficou surpreso quando, de repente, voaram tão rápido. O motorista estava exibindo a velocidade máxima do Falcão Alado Negro para conseguir boas avaliações, já que Lin Yuan quase se atrasava quando ele o deixou mais cedo. Lin Yuan disse que ainda tinha coisas para comprar, e o motorista sugeriu que ele simplesmente fizesse o pedido da Starnet usando a logística avestruz, e que seria entregue no mesmo dia. Quando chegaram em casa, o pássaro já estava exausto. Lin Yuan perguntou se ele ainda estava bem. O motorista garantiu que não havia com o que se preocupar, já que a viagem havia sido concluída e tudo fora entregue como ele queria. O motorista lembrou de deixar uma boa avaliação. Lin Yuan prometeu que deixaria, e então agradeceu pelo trabalho duro. Havia muitas caixas em casa, de suas compras online. Ele planejava montar uma loja online para que no futuro não precisasse ir ao mercado de criaturas espirituais, o que seria mais seguro. Ele anunciou que tinha chegado, e Smart e Nin o saudaram. Smart sentiu saudade dele, mas se segurou porque lembrou que deveria estar bravo. E Nin disse para ele não ficar bravo, já que ela já o havia levado para voar. Lin Yuan prometeu que o levaria da próxima vez. Smart estava teimoso a ponto de nem mesmo carne de porco cozida conseguir animá-lo por dentro. Lin Yuan achou o comportamento dele infantil, mas a boa notícia é que ele veio preparado. Ele disse que tinha um presente de desculpas para ele. Lin Yuan abriu uma lata de comida de gato. Smart não conseguiu resistir porque o cheiro era muito bom. Por causa disso, ele encurtou a duração da própria raiva. Lin Yuan disse que, se ele gostasse, compraria todos os dias para ele. E Nin perguntou se havia algo para ela. Lin Yuan mostrou feliz um trepador verde de grau elite exclusivo para ela. Aquele vaso seria a ração pessoal dela dali em diante. Foi uma surpresa ele oferecer isso, porque antes ele não deixava ela comer. Smart percebeu que Lin Yuan estava carregando as caixas e perguntou se ele não ia comer. Ele disse que eles podiam comer primeiro porque ainda precisava separar as mercadorias. Quando terminou, a loja estava cheia de vasos. Até Smart comentou que era coisa demais. Ele admitiu que não esperava que fossem tantos. E Nin percebeu que havia uma planta diferente e foi conferir. Havia um cartão informando que a compra de 100 vasos trepadores verdes dava direito a um lírio luara do mesmo grau gratuitamente. Ele não esperava que houvesse esse tipo de promoção. Então Lin Yuan lembrou que as criaturas espirituais que combinavam com ele eram do tipo cura, apoio e planta. Seus olhos brilharam ao afirmar que era exatamente o que precisava, uma criatura espiritual de planta do tipo cura, com habilidade cura no grau normal. Ele instruiu Smart e Nin a ficarem no andar de baixo, cuidando dos trepadores verdes. Lin Yuan começou a trabalhar. Ele usou a habilidade exclusiva Lock Spirit. Ele não descansava fazia tempo, então seu poder mental não estava no melhor estado. Mas, como já tinha começado, não havia volta. No fim, ele concluiu o Lock Spirit. Ficou satisfeito porque, diferente de antes, não houve nenhum desgaste de poder mental. Enquanto continuasse injetando chave espiritual, poderia começar a subir níveis em cadeia. Depois de uma hora, o Lírio Luara se tornou grau Elite nível 1, qualidade lendária. A habilidade era cura e recuperava ferimentos externos. Lin Yuan ficou aliviado que o processo finalmente terminara. Ele verificou Mobius. A espécie ainda era desconhecida, mas ele também tinha subido para grau Elite nível 1, qualidade lendária. As habilidades continuavam as mesmas. Ele ficou surpreso quando Mobius brilhou intensamente. Ele foi transportado para o espaço de Lock Spirit de Mobius. Ele percebeu que estava maior do que da última vez. De repente, alguém falou com Lin Yuan perguntando se ele podia ouvi-lo. Ele respondeu que ouvia alto e claro e cumprimentou Mobius, dizendo que fazia um tempo. Quando um profissional espiritual forma um contrato com uma criatura espiritual, isso consome poder mental. Uma pessoa pode contratar 2 a 3 criaturas espirituais na vida inteira, sendo 5 o limite conhecido. O Lock Spirit era a característica exclusiva de Mobius. Ele podia alcançar o mesmo efeito de um contrato, mas o contratante não precisava gastar poder mental. Em vez disso, o custo era assumido por Mobius. O número de criaturas contratadas era determinado por quantas vezes Mobius subia de nível, e o preço era que, pelos primeiros 10 anos após Lin Yuan formar o contrato com Mobius, sua habilidade de sentir chave espiritual foi reduzida a 0, e seu poder mental ficou anormalmente enfraquecido.
Se Lin Wan fosse honesto, atualmente ainda não estava tão bom assim. Voltando ao nosso garoto, Lin Wan confirmou com Mobius se ele realmente podia falar. Agora Mobius respondeu que alcançar o grau Elite era suficiente para permitir isso. Acho o design de Mobius realmente único. Ele então perguntou se aquele espaço era habilidade exclusiva de Mobius. Mobius respondeu que sim, e que Lin Wan, seu contratante, podia modificá-la à vontade e armazenar criaturas espirituais. Lin Wan perguntou sobre a função da piscina, já que não conseguia sentir nenhuma chave espiritual ali. Mobius esclareceu que realmente não havia chave espiritual porque era apenas água comum. Isso deixou confuso. Mobius explicou que água traz riqueza. Lin Wan comentou que Mobius realmente tinha personalidade. Ele jogou algo na água e, como esperava, até pedras de energia de baixa qualidade usadas em vasos de flores ainda conseguiu emitir chave espiritual de forma eficaz no ambiente externo. Era inevitável que parte da chave espiritual se dissipasse e a eficiência de uso não chegasse a 100%. O espaço de travamento espiritual impede que a chave espiritual vaze. Se pedras de energia melhores fossem colocadas ali, a chave espiritual se tornaria muito rica com o tempo. Lin Wan ficou empolgado ao perceber que, se fortalecesse criaturas espirituais ali no futuro, a eficiência seria 1000 vezes maior. Mobius confirmou isso e acrescentou que, conforme avançasse de nível, o tempo utilizável também aumentaria. Lin Wan sabia que tudo aquilo exigiria uma quantidade enorme de moedas de federação para sustentar, já que até as pedras de energia de menor qualidade não podiam ser consideradas baratas, e muito menos as de alta qualidade. Então ganhar dinheiro se tornou urgente. O corpo de Mobius começou a se dissipar, e Lin Wan ficou preocupado, achando que algo estava errado. Mobius explicou que não era nada, ele só podia manter aquele estado claro de comunicação por meia hora todos os dias. O tempo simplesmente acabou. Ele foi a primeira criatura espiritual que Lin Wan contratou, então pediu desculpas pela percepção mental e espiritual dele estar comprometida nos últimos 10 anos. Lin Wan respondeu que não importava, já que esses 10 anos também lhe permitiriam entender muitas coisas. Além disso, agora ele tinha esperança novamente, e o caminho à frente ainda era longo. O desafio estava apenas começando, porém, para Lin Wan, naquele momento, o sono era a maior força. Ele dormiu profundamente. No dia seguinte, usou seus poderes novamente nos cipós verdes enquanto o Smart apenas navegava na internet. Lin Wan trabalhou duro por vários dias, e quando terminou, já era tarde da noite. Yin e Smart estavam dormindo profundamente. Ele foi para outro cômodo e usou cura nos 2 aranhas tecelã. Agora eles estavam salvos, fruto do seu treino de nível. 7 dias depois, irmão Yang chegou à frente da loja de Lin Wan. Antes de entrar, ele rezou para ter uma chance de mudar sua vida desta vez. Pensou bem e admitiu que produzir 100 vasos de cipós verdes em tão pouco tempo era realmente difícil. Ele teve muita sorte de encontrar uma loja de criaturas espirituais com o criador por trás. Ele abriu a porta. Lin Wan o aguardava. Era inegável que isso acontecia porque Lin Wan concordou imediatamente com o acordo e tinha uma necessidade urgente. Lin Wan o mostrou para dentro. Yang já tinha se preparado mentalmente para aceitar, mesmo que apenas 30 vasos tivessem sido concluídos. Era suficiente para trazer esperança a seu recém-alugado centro de criação de criaturas espirituais. Ele olhou para a direita e viu vasos. À esquerda, mais vasos. Havia vasos por toda parte. Lin Wan informou que estavam todos ali. Inicialmente, Yang queria 76 vasos para poder escolher dentre 100. Ele ficou impressionado. Admitiu que Lin Wan havia salvado metade de sua vida. Lin Wan disse que não havia necessidade de bajulação. Irmão Wang pediu que ele desse o preço, e que não iria pechinchar nem um centavo. Lin Wan disse que o preço original estava bom. Yang ficou emocionado por ter encontrado uma pessoa tão nobre em sua vida. Ele disse que compraria pelo preço original antes de partir. Avisou que colocaria seu centro de criação para funcionar e que Lin Wan precisava visitá-lo, e que se houvesse coisas boas, ele reservaria primeiro para Lin Wan. Vendo quão feliz irmão Yang estava, Lin Wan percebeu que ser criador realmente era uma profissão boa. Agora que o cômodo estava vazio, era hora de repor o estoque. Ele perguntou a Smart se já tinha resolvido o registro da Starnet. Pediu que ele aprendesse. Alguns dias depois, Smart gritou que algo ruim estava acontecendo. Isso fez Lin Wan correr até ele. Smart estava chorando quando chegou perto e disse que havia engordado, e não podia mais comer biscoitos de energia. Lin Wan garantiu que o pelo dele apenas havia ficado mais fofo, e olhando seu status, Smart tinha subido para grau Elite. Lin Wan perguntou se ele sentia que tinha ficado mais inteligente. Smart respondeu que sim, mas acreditava que era por causa de seu talento natural extraordinário. Antes, ele conseguia lembrar apenas o equivalente a um biscoito de energia. Agora podia lembrar o equivalente a 5. Lin Wan percebeu que o favorito de Smart havia mudado de porco cozido para biscoito de energia. Lin Wan disse que teria muitas coisas para pedir sua ajuda, e Smart respondeu com confiança que ele podia contar com ele. Lin Wan procurou Yin naquele momento. Yin gritou dizendo que algo ruim havia acontecido. A cena se repetiu e Lian já sabia o que viria.
Nin apareceu preocupada porque tinha encolhido. Ela se perguntou se estava doente. Smart já sabia o que responder, que ela apenas havia subido de nível. Ele perguntou a Lin Yuan se estava certo. Lin Yuan verificou o status dela e viu que ela já estava no nível 2 de grau Elite. Suas habilidades eram pique sonoro, disparar um espinho de som em direção a um alvo, e turbulência, agitar as asas para gerar um fluxo de ar contínuo, rápido e irregular. Basicamente, parecia suas habilidades que eram voltadas para combate. Lin Yuan perguntou por que elas não tinham relação com canto. Smart admitiu que tinham testado suas habilidades secretamente. Ele mostrou uma tábua, e Lin Yuan perguntou se as marcas tinham sido causadas pelo pique sonoro. E Nin respondeu que sim, e contou que eles brincavam sozinhos quando ele não estava em casa. Smart sugeriu tentar de novo para ver se o poder tinha aumentado. Smart segurou a tábua, e Nin avisou que era perigoso, pois estava muito perto do alvo. Lin Yuan iniciou o experimento do pique sonoro. Smart disse que tudo ficaria bem, porque a mira dela era muito precisa. Seus olhos se arregalaram e sua mandíbula caiu quando Nin atacou. Agora, ele estava convencido de que era perigoso demais. Lin Yuan afagou sua cabeça para confortá-lo. Em seguida, eles testaram turbulência. Nin a liberou e despedaçou a tábua. Lin Yuan percebeu que o poder era muito superior ao que tinha quando ela estava no grau normal. Ele concluiu que Nin era um mascote espiritual autenticamente voltado para o combate. As mercadorias chegaram à casa de Lin Yuan e ele foi solicitado a assinar o documento. Enquanto isso, Smart sugeriu testar novamente a habilidade de Nin, porque apostava que agora ela podia perfurar até uma placa de ferro. Lin Yuan recusou, pois já tinha feito isso várias vezes e Nin estava cansada. Ele preferiu deixá-la descansar e explicou a Smart que a fera das 100 perguntas era de outro tipo e que ele teria utilidade em breve. Smart o incentivou a dizer o que fosse, e Lin Yuan instruiu que ele alimentasse as 2 aranhas tecelãs. Smart ficou nervoso ao fazer isso, com medo de ser mordido. Lin Yuan percebeu que temer aracnídeos era instinto da maioria das criaturas espirituais. Ele só estava provocando Smart e depois o ajudou. Em seguida, instruiu que ele registrasse as informações das criaturas espirituais da loja. A partir dali, tudo relacionado aos dados ficaria sob responsabilidade de Smart. Smart percebeu que as aranhas tecelãs estavam emitindo luzes diferentes. A da esquerda era verde, enquanto a da direita era roxa. Lin Yuan sabia que isso era sinal de que estavam prestes a avançar de nível. Elas expeliram teias e se envolveram em casulos. Smart ficou impressionado que Lin Yuan tivesse feito as 2 avançarem ao mesmo tempo. Lin Yuan explicou que era o mesmo caso do boi rinoceronte de chifre de ferro. Na época, eles já estavam em estado de evolução iminente, mas infelizmente sofreram um acidente e ficaram gravemente feridos. Após recuperarem a vitalidade suficiente, avançar era apenas questão de tempo. 2 horas depois, as aranhas saíram do casulo. Uma delas evoluiu na direção da reversão pré-histórica. Seu atributo exclusivo era veneno feroz, que fazia seu corpo, inclusive suas teias, carregar uma toxicidade intensa. A outra passou por uma mutação espiritual. Seu atributo exclusivo era teia pegajosa, que aumentava a aderência da teia, tornando o controle da aranha tecelã muito maior. Smart ficou maravilhado por terem conseguido caminhos evolutivos totalmente diferentes. Lin Yuan admitiu que também não esperava isso. Parecia que Irmão Yang havia dado uma boa base. Smart perguntou se eles iriam vendê-las. Ele já havia registrado a loja na Starnet. Então Lin Yuan decidiu dar uma olhada. Perguntou por que ainda precisavam inserir um nome para a loja. Smart deixou isso especialmente para Lin Yuan poder participar. Ele começou a digitar e escolheu o nome Loja de Criaturas Espirituais Sem Perda. E seu nome de usuário era Floresta Antiga da Montanha Profunda. Smart comentou que ele passou tanto trabalho para registrar a loja e acabou dando um nome antiquado. Depois disso, Lin Yuan confirmou se o receptor da Starnet havia sido instalado. Ainda precisavam testar o cartão Starnet. Mais tarde, ele foi informado de que estava quase pronto. Ele escaneou um cartão. Eles ficaram impressionados com o scanner. Lin Yuan encostou o cartão nos vasos e depois foram até o cômodo onde estavam as aranhas. Smart perguntou se as aranhas também precisavam ser escaneadas. Lin Yuan respondeu que eram prioridade máxima. E então brincou escaneando Smart como se estivesse atacando. Após brincarem um pouco, o cenário ao redor mudou. Smart perguntou onde eles estavam. Lin Yuan disse que era a vitrine da loja dentro da Starnet. Os procedimentos complicados não eram apenas para uma simples loja online. Smart ficou impressionado com o tamanho do lugar. Era 2 vezes o tamanho da casa deles. Embora a Starnet fosse um mundo inteiramente composto de dados, esses dados realmente existiam na realidade, apenas eram apresentados em forma de imagem virtual. Smart se perguntou por que as decorações da casa deles não estavam ali. Lin Yuan respondeu que era porque as decorações da Starnet custavam dinheiro extra. Era por um motivo bem prático. Lin Yuan aprendeu a navegar pelo menu e depois disso foram visitar a comunidade da Starnet. Lin Yuan disse para Smart não sair correndo. Os olhos de Smart brilharam quando ele viu um porco capaz de render pelo menos 80 refeições de porco cozido. Depois, Smart apontou uma loja para Lin Yuan. Era uma loja de móveis decorativos. Lin Yuan decidiu entrar e ver se encontrava móveis para decorar a loja. Um robô inteligente se aproximou
aproximou e perguntou de que móveis precisavam. Smart ficou boquiaberto ao vê-lo. Yuan disse que queria 2 suportes de flores e um balcão de 1,5 metro de altura. O robô os guiou até o que pediram. Eles se empalideceram ao ver os preços. Yuan decidiu não comprar por enquanto, mesmo que tivesse dinheiro. Não achava que seria a forma correta de gastá-lo. Smart pensou que se alocasse 120% do esforço, não seria impossível fabricar aquilo manualmente. Yuan perguntou ao robô pelas cadeiras mais baratas. Pelo menos precisavam de algumas para que os clientes ficassem confortáveis, mas cada cadeira custava 15 mil. Smart tentou pechinchar por 1.000 moedas de federação. No máximo, o robô apenas informou que não tinha autoridade para isso. Smart ficou triste que pechinchar não funcionou. Yuan consolou, dizendo que não era culpa dele, era porque o outro lado era um robô. Eles visitaram a livraria. Smart perguntou para quê. Yuan lembrou que planejava fazer o exame de criador, então era natural que precisasse comprar livros. Ele ficou sobrecarregado com a quantidade de livros. Então deixou Smart escolher. Smart começou a dizer os títulos ao robô inteligente. Ao todo, eram 327 livros, com um catálogo incluso como brinde. O robô perguntou se queria que fossem embalados. Yuan pediu que colocassem tudo em um chip de conhecimento e enviasse para o endereço fornecido. O robô pediu que ele assinasse o acordo de confidencialidade, garantindo que os livros comprados não seriam usados por ninguém além de familiares. Caso contrário, a Associação dos Criadores o responsabilizaria por vazamento de informações. Com os negócios concluídos, era hora de voltar. Yuan comentou que o robô inteligente era muito bom. Ele até considerou comprar um para cuidar da loja quando alguém apareceu e ficou assustada. Ela percebeu que ele usou o teletransporte interno e perguntou se ele era o dono. Reclamou que a loja deles não tinha sequer um único robô inteligente e ela tinha que ficar ali esperando sem saber quando ele voltaria. Ele pediu desculpas e explicou que a loja era nova e eles ainda não tinham tido tempo de preparar um robô inteligente. No fundo, ela se irritou ao perceber que aquela garota tinha a mesma idade que Xiaoxi. E ainda assim agia toda autoritária. Ela o chamou de tio e perguntou quanto custavam aquelas 2 aranhas. Yuan ficou perplexo por ter sido chamado de tio. A cliente queria que Yuan apresentasse as aranhas e lhe dissesse os preços também. Ela ainda exigiu que ele não cobrasse caro, já que o nome da loja era sem prejuízo. Smart rolou pelo Ling Xiao de tanto rir quando ela chamou Yuan de tio. Yuan informou que era menor, com pernas longas gastas de tanto tecer. Era uma aranha lançadora de teia que havia despertado o traço exclusivo teia pegajosa. Ela percebeu que ela não era venenosa, então ele lhe mostrou o maior. Era uma aranha lançadora de teia esverdeada, e seu traço exclusivo era veneno feroz. Ela ficou surpresa, perdeu o equilíbrio e caiu no Ling Xiao, fazendo com que sua touca se soltasse acidentalmente. Isso revelou sua calvície. Quando Lin Yun viu, comparou a cabeça dela a um ovo marrom cozido, mas não podia zombar dela. Como era profissional, ele se conteve e manteve a postura, mas Smart babou e disse, ovo marrom cozido, na cara dela. Yuan ficou horrorizado. A garota tocou a cabeça e percebeu que sua touca tinha caído. Ela ficou vermelha. Tentou explicar que aquilo era efeito do tratamento após ser picada por uma aranha cerdas espinhos espectrais, e que o cabelo voltaria a crescer em alguns meses. Ela fez questão de enfatizar que não era um ovo marrom cozido. A aranha de cerdas espinhos espectrais de alguma forma ouviu antes e então perguntou a ele se ela tinha interesse em criaturas espirituais do tipo aranha. Ela ficou sem palavras. Ele insistiu por uma resposta, deixando-a irritada. Ela esclareceu que não gostava de criaturas espirituais do tipo aranha. Ele então perguntou por que ela estava procurando criaturas espirituais, e até entrando em contato com um tipo perigoso como a aranha cerdas espinhos espectrais. Ela admitiu que era porque sua afinidade era com criaturas espirituais do tipo espírito. Ao ouvir isso, Lian concordou mentalmente que existiam afinidades que simplesmente não combinam com a pessoa. E a pessoa que mais odiava criaturas espirituais do tipo aranha justamente só podia contratar criaturas desse tipo. Mas, por outro lado, a categoria aracnídea era extremamente ampla, então suas possibilidades de desenvolvimento também eram amplas. Além disso, ela havia sido tratada com eficácia após entrar em contato com uma aranha cerdas espinhos espectrais, e significava que ela tinha poder financeiro. Engraçado que, se fosse ele, sugeriria que ela procurasse um buraco para se enfiar primeiro. Ela disse que o que queria não estava ali. Yuan a impediu de sair. Ele disse que se ela precisasse de uma para combate, então o controle e uso de veneno eram tipos populares e ambos tinham traços exclusivos. Ela argumentou que os traços exclusivos daquelas 2 aranhas lançadoras de teia eram fracos demais. Ela queria contratar uma criatura espiritual do tipo aranha com habilidades de controle fortes. Yuan ficou perplexo por ela considerar aquelas 2 fracas. Ela esclareceu que não tinha nada a ver com a força delas. Ela queria conseguir uma aranha lançadora de teia com um traço exclusivo teia transparente, mesmo que tivesse de fazer pedido personalizado e comprar algumas de grau elite e qualidade épica. Yuan percebeu que a garota era rica e teimosa. Teia transparente era um traço exclusivo extremamente raro, mesmo com pedidos personalizados. Se a sorte fosse ruim, poderiam não conseguir nem após moer 10 ou 20 aranhas lançadoras de teia, mas Yuan acreditava que poderia conseguir. Ele disse que talvez conseguisse. Perguntou quantas ela queria. Ela se ofendeu e perguntou se ele achava que ela era inocente, fofa e ingênua.
Ela disse que mesmo que ele fosse um pouco bonito, não acreditaria facilmente. Lin Wan começou a se irritar, mas acabou se distraindo ao perceber que ela o chamou de bonito. Ele decidiu aceitar o pedido, não por ela ter boca doce, mas porque não suportava ver aquela garota doente e continuar batendo cabeça por aí. Lin Wan era simplesmente bom demais. Ele disse que ela poderia fazer como quisesse e que talvez, depois de passar por 100 lojas, acabaria encontrando a aranha lançadora de teia que queria. Ela o impediu de se afastar. Ele perguntou o que ela queria se não confiava nele. Ela perguntou se ele realmente tinha um jeito. Ele disse que se ela não confiasse em suas palavras, então realmente não haveria como. Ela sugeriu que adicionassem um ao outro no StarNet primeiro, e se ele conseguisse a aranha personalizada, a avisaria para comprar. A técnica de Lin Wan de recuar para ganhar vantagem funcionou. Ele realmente tinha experiência demais lidando com esse tipo de cliente, mas recusou a sugestão e disse para ela voltar quando quisesse comprar algo. Ela fez charme e pediu para ele não ficar bravo. Disse que só ficou com medo de ser enganada quando viu que a loja não tinha nem decoração. Ela insistiu para que ele a adicionasse como amiga, e que se ele conseguisse personalizar a aranha, ela não negociaria preço. Lin Wan finalmente concordou. Eles aproximaram seus cartões. Ela achou o nome de usuário dele engraçado. Ele leu o dela, que era Fluxonuvem, e comentou que águias tubarão vivem lá. Ela o chamou de idiota por realmente chamá-la de escultura de areia. A troca de provocações continuou. Lin Wan levantou vantagem quando apontou que era um importante dono de loja que iria ajudar a personalizar uma aranha lançadora de teia. Ela gritou para ele parar e destacou que era uma cliente importante que iria pagar a ele. Ela lhe deu 10 moedas radiantes e, com isso feito, aguardaria boas notícias. Lin Wan não podia acreditar no tamanho da fortuna dela. Eram 2 moedas radiantes por uma aranha, lançadora de teia personalizada, e ela pagou o valor total de 5 sem nem piscar. Os olhos de Smart brilharam ao ver tanto dinheiro, achando que nunca mais ficariam sem dinheiro. E Nin sempre quis os novos discos e um sistema de som. Lin Wan admitiu que seria difícil porque o que recebeu era apenas o depósito e só entraria na conta depois de completar os requisitos de personalização. Antes disso, o dinheiro ficaria retido pelo StarNet oficial. Contudo, o irmão Yang tinha acabado de enviar o pagamento final mais cedo, então eles tinham fundo suficiente. Então ele verificou o custo das aranhas lançadoras de teia. Para surpresa deles, o custo 5 aranhas de grau Elite era de apenas 1 moeda radiante. Smart perguntou por que o valor tinha caído quase 1/3. As 3,3 moedas radiantes do irmão Yang mal tinham esquentado na conta. Lin Wan pensou sobre isso, e se quisesse a rota normal de cultivo, não sabia quanto gastaria com materiais espirituais. Agora ele entendia por que a garota do ovo marrom cozido deu 10 moedas radiantes tão prontamente. Depois de ver a situação financeira deles, Smart ficou abatido. Ele começou a questionar se uma pequena loja na StarNet realmente conseguiria recuperar o capital. Lin Wan disse que agora que tinha um robô inteligente para a loja, não precisavam se preocupar tanto, mas ele definitivamente teria que ser econômico. Ele não sabia quanto mais seria necessário gastar para expandir a loja. Smart estava desconfiado porque antes de saírem, nenhum cliente havia aparecido, e o modelo antigo de robô que ele trouxe parecia idiota. Lin Wan disse para ele ver o lado bom. Enquanto fizeram um bom trabalho no pedido da garota do ovo marrom cozido, pelo menos terão uma grande quantia de fundos no futuro. Isso não animou Smart. Derrotado, ele subiu para brincar com Yin Yin. Mesmo assim, Lin Wan garantiu que recuperaria o dinheiro muito rapidamente. Ele foi perguntar a Mobius, entrou em seu espaço e perguntou se ele estava por perto, porque queria falar sobre a criatura espiritual para o próximo estágio de Trava Espírito. Mobius disse que não estava muito bem. Ele o repreendeu para gastar dinheiro com moderação, porque os recursos eram limitados e deveriam ser rigorosamente controlados. Lin Wan concordou que o dinheiro era importante, mas melhorar a própria força também permitiria ganhar mais e mais rápido. Então informou que já havia considerado qual seria a próxima criatura espiritual para o próximo estágio de Trava Espírito, mas ainda queria ouvir a opinião dele. Seu alvo era um peixe dourado sifão espiritual. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não fez isso, deixe seu like agora. E aproveite também para se inscrever se for novo aqui no canal. E espero que você goste dos vídeos. Tem mais um aqui na tela caso você queira continuar com a gente. Ele também está muito bom. E não se esqueça de comentar pedindo pela parte 2. Entre também em nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra, conversar com a gente, participar dos sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.